Minha gente, ressecamento dos olhos, vermelhidão, ardor e coceira podem ser sintomas da síndrome do olho seco, doença que atinge de 13% a 24% da população. Por isso, hoje eu converso aqui no estúdio com a doutora Cristiane Libório, especialista que vai dar dicas de como prevenir e cuidar melhor da saúde dos nossos olhos. Doutora Cristina, nossa convidada, é o Júlio Turquesa. Tudo bom? Como é que Como vai? Tudo Muito bem? prazer. Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite. Aliás, seu olho é bonito, hein? Muito obrigada. Que olho bonito. É o Júlio Turquesa, que chama atenção só para o ressecamento dos olhos ou para outros problemas também dos nossos olhos? Então, o Júlio Turquesa, especificamente, é o mês de conscientização, prevenção e controle do olho seco. Né? Nós temos outros meses ao longo do ano para conscientizar sobre outras doenças oculares, mas esse especificamente a gente concentra para esse problema que é tão prevalente, que é tão frequente na nossa população, independente da idade. Falando em população, aqui eu digo sempre, a consulta é de graça, a população participa, viu? Tira dúvidas também. Ótimo. Vamos então à primeira pergunta nas ruas para a doutora Cristiane Libório. Meu nome é Daniel Alves, eu queria saber o que causa os olhos ressecados. São muitas causas, né? Então, assim, existem causas que são físicas, inerentes ao nosso corpo, a doenças que a gente possa ter, como alergias, diabetes, algumas doenças reumatológicas. Diabetes é uma das causas de olho seco. Algumas doenças reumatológicas, como artrites, como existe uma síndrome chamada síndrome de Sjögren, que dá ressecamento não só dos olhos, como da região oral, da boca também. Então, são várias causas clínicas que podem acontecer, mas a causa mais frequente é ambiental. Então, é um ambiente onde a gente trabalha, um ambiente onde a gente vive, os lugares mais secos. Com ar-condicionado, como aqui. O ar-condicionado muito prevalente, uso excessivo de telas, celular, computador. A gente passa muito tempo, né, olhando, fixando, pisca menos os olhos, então renova menos o filme lacrimal e, consequentemente, gera um ressecamento maior. Então, hoje em dia, né, principalmente após a pandemia, com a instalação do home office, da vida digital escolar, as crianças têm sofrido muito com isso também. Né? Então, se pisca muito menos os olhos, se renova muito menos esse filme, são 10, 12, 16 horas às vezes na frente de uma tela. Então, isso é bastante prejudicial e aí vem todos aqueles sintomas que você citou inicialmente. O olho vermelho é o principal sintoma. O olho sintoma. vermelho, a sensação de ressecamento mesmo, a necessidade de fechar os olhos, de piscar, sensação de areia nos olhos, sensação de ardência e mesmo o lacrimejamento. Porque como um reflexo dessa sensação de ressecamento, o olho produz mais lágrima com essa intenção de recompor esse filme que é tão importante, né, de proteção, de nutrição. E aí, o lacrimejamento, inclusive, é um dos sintomas também do ressecamento. Mais perguntas. O tema são olhos, ressecamento, outros problemas também. E a nossa convidada que está aqui tirando as dúvidas, onde a consulta é de graça, você não paga nada, tira a sua dúvida. É muito bom, eu adoro conversar com especialistas, principalmente da medicina, né? Porque tiram essas dúvidas para a população, que muitas vezes não tem acesso, e não tem muita dúvida. Então, a doutora Cristiane Libório é a convidada e tem mais pergunta para ela, a gente assiste agora. Meu nome é Márcio Silva. Eu queria saber como é que eu posso tratar o olho seco. Colírio? Colírio. Primeira opção são o uso dos... As medidas ambientais ajudam muito, né? Então, o limite do número de horas em tela, a umidificação do ambiente onde a gente está, quando se permanece ou se trabalha no ar-condicionado muito tempo, ajuda bastante. A conscientização da necessidade do piscar os olhos, isso é importante, porque é um reflexo inconsciente, mas quando a gente traz para o consciente, a gente lembra de piscar mais, tá? E o uso de colírios lubrificantes, existe uma vasta gama disponível nas farmácias, mas sempre com orientação, porque colírio lubrificante não é tudo igual. E soro fisiológico? O soro fisiológico é um sal. O soro, a essência dele é cloreto de sódio. Ele é um sal. Mais leve não. que o colírio. Então, ele tem uma concentração baixa, mas ele é uma solução salina. Então, ele acaba alterando o pH da lágrima e ele até potencializa o ressecamento. O soro é bom para lavar, higienizar, mas não para pingar nos olhos como lubrificante. Então, o lubrificante ele precisa ser orientado por um oftalmologista, por um médico. Não são todos iguais. Existe um colírio azulzinho, Sim, que é muito comum e que ele, na verdade, não é um lubrificante. Ele é um vasoconstrictor, então ele maqueia a superfície do olho, ele faz de conta que o olho está calmo, que o olho está branco, só que ele tem uma série de outros problemas por conta da composição dele, então ele é muito alergênico, dá muita alergia, ele tem um efeito rebote depois que o efeito dele finaliza, então
o olho fica mais vermelho, mais irritado. Então, é um colírio que não deve ser usado com frequência. Eu vou nem como personalizar essa lubrificante. entrevista, eu vou me dar como exemplo, porque eu sou dependente de colírio. Eu já usei colírio hoje. Eu já usei colírio. Eu acordo sempre com o olho vermelho e há anos eu sou dependente de colírio. Um deles saiu de linha que começava com a letra E. L-E. Eu sei qual é. Sabe qual é? Agora eu começo com a letra C. C-L-A. Tá. Sabe qual é, né? Sei. Isso é ruim, essa dependência minha. Eu uso direto, doutora, direto mesmo. E às vezes, eu vou completar, eventualmente, eu tenho um problema, eu não sei se é pressão ocular, não sei o que é. Meu olho, principalmente esquerdo, às vezes, parece que tem manteiga. E fica todo vermelho de uma hora para outra. O que é isso? Olho seco. Olho seco. Na verdade, assim, você trabalha num ambiente, né, que tem muito ar-condicionado. Então, são muitas horas. E fixando na tela, concentrado na atividade que você está fazendo, então, naturalmente, você pisca menos os olhos, o celular, o trabalho em si. Essa é uma realidade de todos nós. Eu também tenho. Eu também uso o meu colírio de Você manhã. também usa? Também já usei Já hoje. usou hoje? Então, Já. O meu é diferente Tô do mais seu, aliviado. mas eu já Depois você usei passa também o hoje. seu para mim, que eu acho que o seu deve ser melhor do que o meu, claro. ou Não necessariamente. Não? Mas, Não. mas O tem meu... algum? Hã? O seu, sim, pode completar. Não, então, durante a noite a gente não pisca o olho. Quem estimula a glândula a produzir lágrima é justamente o piscar. Então, à noite, com os olhos fechados, é natural que a gente acorde com o olho mais seco. Se no dia anterior essa lubrificação não foi bem feita, então o olho vai acordar mais seco, ele vai acordar com essa sensação, às vezes, mais pegajosa, mais pesado, né? Então, dormindo no ar-condicionado mais Sim. ainda. Então, a necessidade do uso do colírio pela manhã, eu geralmente eu falo aos meus pacientes, de manhã e de noite. Aqueles que precisam, noite é bom também? pela manhã e à noite, porque à noite você recompõe o filme lacrimal que você perdeu durante o dia, né? E de manhã você coloca aquela dosezinha para iniciar não tem risco, o dia não, bem. não é nada... Orientado por um oftalmologista usando o colírio adequado para você. O meu está adequado? Eu não sei. Teria que examinar no Eu lhe falo consultório. daqui a pouco. Vamos a mais perguntas. Vamos a ressecamento dos olhos, problema nos olhos, com a doutora Cristine Libório, que é a convidada de hoje do Bom Dia Bahia. Meu nome é Luzia. Quais são os sintomas dos olhos secos? Isso aí. Então, o olho vermelho, a sensação de areia nos olhos, a ardência. Desculpa interromper, mas você falou de areia nos olhos. Isso. Diferença de ressecamento com conjuntivite, como é que fica? Porque muita gente fala, estou com areia no olho, pode ser conjuntivite, tenho que combater logo no início. Geralmente, a conjuntivite, ela é mais intensa. A vermelhidão é mais intensa, muitas vezes ela vem associada à secreção, aquela secreção amarelada, né, mais purulenta. Os sintomas são maiores do que a do ressecamento. A do ressecamento é mais um desconforto, é a sensação de você lembrar que tem olho, de você perceber, né, que a gente não lembra na nossa rotina, no nosso dia a dia. Então, você sentir que tem algo ali lhe incomodando de forma persistente. Então, isso está mais relacionado com o ressecamento. Mas aquele olho vermelho persistente, que você usa até um lubrificante, não melhora, vem acompanhado de secreção, vem acompanhado de inchaço, de um quadro mais inflamatório, aí já está mais relacionado à conjuntivite. Aí pode ser uma conjuntivite alérgica, infecciosa bacteriana, infecciosa viral, aí precisa diferenciar, porque no início todos se parecem muito, mas ao longo do desenvolvimento, né, da evolução do quadro, elas vão se diferenciando. E aí o tratamento o é rosto diferente. com qualquer sabão, tem que ter um sabão, qualquer sabão serve para o olho? Não. Lavar o rosto é uma coisa, lavar os olhos é diferente. Justamente porque os sabonetes, e se popularizou muito que o sabonete neutro infantil, né? Sim. Ele ajuda a higienizar as pálpebras, os cílios, mas na verdade ele modifica totalmente o pH da lágrima. Então ele deixa uma lágrima mais ácida, menos nutritiva, menos protetiva. Então isso daí para o olho não é bom. Existem sabonetes específicos, soluções específicas para a higiene dos cílios, dos olhos, e essas devem ser utilizadas de forma corriqueira, né, de forma frequente, para que justamente as impurezas, a sujeira, até mesmo o excesso de oleosidade que a gente produz não impregne na lágrima e isso também seja uma causa de olho seco. Uma das causas de olho seco, inclusive, é o excesso de produção de gordura, de oleosidade nos cílios ou até mesmo a obstrução das glândulas que liberam essa oleosidade, que é um dos componentes da lágrima, mas que em excesso ela fica tóxica, então ela irrita mais os olhos, né? Então, os sabonetes específicos oftalmológicos para essa
atividade, eles são mais adequados do que o sabonete geral. Isso. Mais perguntas, vamos à próxima. Meu nome é Daniela Moraes e quero saber se o uso de lente de contato pode causar essa síndrome. Sim, com certeza. Excelente pergunta. O uso das lentes de contato, ela aumenta, né, o ressecamento também, justamente porque a lente, principalmente as lentes gelatinosas, elas precisam de um meio líquido para se manter gelatinosa. Se a gente pegar uma lente gelatinosa e colocar, né, fora do estojo, numa superfície seca, ela vai ficar dura. Então, o que hidrata a lente quando ela está no olho é a nossa lágrima. Então, naturalmente, ela tira um pouco mais, resseca um pouco mais os olhos. Por isso que é tão importante quem usa lente por muitas horas, hidratar, colocar o lubrificante. Existem lubrificantes específicos para uso de lente de contato, precisa ser bem orientado por um oftalmologista, né? Para que justamente a lente não funcione como um fator de piora ou de potencialização desse ressecamento. Deixa eu fechar a entrevista falando um pouco conjuntivite, porque é uma doença que volta e meia tem surto, Muito prevalente, né? muito, Não é? bastante. Volta e meia. Ela aparece mais no verão, no inverno. Como é que a gente evita a conjuntivite? Como tratar a conjuntivite? Normalmente nós temos 2 picos no ano. Nós temos um pico no início do ano, ali entre janeiro e fevereiro, principalmente após o carnaval, onde existe uma circulação muito maior de pessoas, um trânsito maior de turistas, enfim. E um segundo pico nessa época do ano agora, no inverno, com a chegada das chuvas, né? Então, geralmente são micro-organismos diferentes. No início do ano, a gente tem um quadro mais bacteriano, um pouco de vírus. Nessa época do ano, os vírus são mais intensos. E aí precisa realmente ter o cuidado sempre de lavar as mãos, na hora de lavar o rosto, né, de pegar no rosto, lavar os olhos, lavar o rosto para evitar. A contaminação normalmente é realmente por contato direto, né? Então, a mão suja ou contaminada, ou encostou, abraçou, deitou no travesseiro. Às vezes, criança, né, que está com um quadro de conjuntivite vai para a cama dos pais. Aí, deita no travesseiro, passa. O compartilhamento de objetos de uso pessoal, toalha de rosto, às vezes teclado de computador, caneta. Então, tudo que possa conter ali o micro-organismo que a gente leva para o olho vai disseminar essa conjuntivite. Agora estou perguntando aqui, pedindo para perguntar à senhora o seguinte: qual a diferença da conjuntivite alérgica para a normal? A alérgica volta sempre? A conjuntivite alérgica é crônica, né? Geralmente a alergia, ela é geral, a pessoa tem uma alergia, ela é atópica. E a conjuntivite alérgica, ela volta em crises, em quadros mais intensos, mais agudos, mas ela tem períodos de calma, de calmaria, né? Algumas crianças e adolescentes, principalmente, têm conjuntivites alérgicas mais intensas por conta da imunidade que ainda está se formando. Os adultos também, às vezes, mantêm, mas geralmente a conjuntivite está associada principalmente à coceira, né? Ao prurido, um pouco de secreção mais esbranquiçada, mais mucosa, mais mucoide, e é diferente da conjuntivite infecciosa, né, que tem um tempo mais limitado. A conjuntivite alérgica, ela persiste, perdura mais. Obrigado pela entrevista. Muito obrigada, foi um grande prazer. Obrigado Obrigada aí. também, um bom dia a Todas as todos. dúvidas tiradas. Vamos cuidar então dos Maravilha. nossos olhos, aí. não só no Júlio Turquesa, mas... Não só no Júlio todos Turquesa, os mas meses. todos os meses do ano.